Olá, tudo bem? Espero que estejam todas no amor e na graça do Pai. Hoje eu estou muito feliz porque a leitura que a gente vai estudar é uma leitura muito linda, uma mensagem direto do trono de Deus, mais uma delas. E eu fiquei muito feliz quando eu estudei esta palavra, porque Deus falou muito também ao meu coração. Cada dia que a gente estuda uma palavra, que a gente medita sobre ela, Deus ministra ao nosso coração. E eu espero que vocês também sejam ministradas pelo amor do Pai. Hoje a gente vai ler mais uma parábola que Jesus nos deixou, nos dizendo como será o reino dos céus. Porque ele nos fala por parábolas e ele também nos explica aqui o porquê ele nos fala em parábolas. Ele falava ao seu povo em parábolas. Muitas vezes a gente julga as pessoas deste mundo, dizendo que umas são boas e outras são más. Mas não cabe a nós esse julgamento. Cabe a nós aceitar as pessoas como elas são, amá-las, falar de Jesus a cada uma delas e buscar cada vez mais o reino dos céus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 13. Aqui os discípulos de Jesus perguntam a ele o porquê que ele falava em parábolas, Parábola é a história do cotidiano, o que acontece no dia a dia das pessoas. Então Jesus usava os cotidianos das pessoas, os seus trabalhos, a pesca, a plantação, as vinhas, porque eram hábitos conhecidos do povo e seria mais fácil de entender o que ele queria passar a cada um. 13, versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, Jesus falando, Porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem e nem entendem. Então, o que Jesus está dizendo? Vocês podem ver a verdade, vocês estão vendo os milagres que eu faço, vocês estão ouvindo sobre Deus, sobre o Pai, sobre o Todo-Poderoso, a salvação, sobre os pecados, mas vocês vendo, vocês não veem. Ouvindo, não ouvem e não entendem. Quantas vezes a gente ouve ministrações, a gente ouve palavras e a gente se finge que não entende, a gente não quer entender, não quer aceitar a verdade do Pai para a nossa vida. Muitas vezes eu fiz isso, errei muitas vezes por ver a verdade, ouvir a verdade e não querer entender. E esse erro muitas vezes a gente carrega durante a nossa vida, porque não quis ouvir, viu e não quis ver, ouviu e não quis ouvir e entender. Aqui ele continua, versículo 14. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Jesus falando, nessas pessoas que agem assim, se cumpre a profecia que Isaías dizia. O que Isaías dizia? Capítulo 6, versículo 9 e 10, Isaías diz o seguinte, Jesus repete aqui. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Quantas vezes a gente age dessa maneira, Ouvindo, vendo e não querendo entender. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. O que Jesus fala aqui? Isaías já havia falado. A gente pode ver, a gente pode enxergar, mas nosso coração está endurecido. Eu sei assim, eu aprendi assim, o caminho que eu acho que é o certo é assim e eu vou continuar assim. Coração endurecido, coração que não deixa ser curado por Jesus. Então é por isso que ele fala por parábolas, para ver se o povo consegue assimilar o que ele quer dizer. E entender e se converter e deixar ele salvar. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem
e os vossos ouvidos porque ouvem. Então Jesus fala, aqueles que veem e que ouvem são bem-aventurados. E todos irão bem, serão pessoas abençoadas nesta terra. Então que nós possamos ser como seus discípulos bem-aventurados, ouvindo, vendo, permitindo que o nosso coração seja moldado por Ele para mudar. Então vamos agora à parábola, né? A parábola do joio. Muitos de vocês já devem ter ouvido. É uma parábola muito linda, onde Jesus fala como será o reino dos céus. Mais uma delas, né? Igual eu já falei das 10 virgens, ele continua explicando em parábolas como será. Para que a gente entenda, né? 24, capítulo 13, versículo 24. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e se retirou. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aí Jesus continua e ele vai dar aos seus discípulos a explicação desta parábola. Então ele explicou essa parábola, deu esta parábola ao povo, para o povo entender, mas aos seus discípulos ele foi e explicou o que significava essa parábola. Porque os que querem buscá-lo verdadeiramente, ele abre os olhos para que vejam e entendam o real sentido e o significado das palavras de Jesus. Então ele explica. Versículo 36 do capítulo 13. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do trigo? Do joio do campo? E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Aquele que semeia a boa semente é Jesus Cristo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que palavras mais lindas e que são profundas ao nosso coração, não é mesmo? Aqui Jesus nos diz e deixa claro que neste campo
que é o mundo, ele semeia apenas a boa semente. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós fomos semeados para produzir bons frutos. Bondade, amor, honestidade, perdão, misericórdia, paciência, domínio próprio. E Jesus deseja que todos nós sejamos trigo, a boa semente que ele plantou. E aqui Jesus quer dizer que no mundo em que vivemos hoje, sim, existe o joio também no nosso meio. Pessoas que praticam maldades, pessoas que praticam a mentira, a iniquidade, pessoas que não agradam a Deus. Mas, como eu disse, estamos todos neste mundo. Você já se perguntou alguma vez, mas por que aquela pessoa é tão má e tudo vai certo na vida dela, nada dá errado? Por que essa pessoa pratica tanta maldade e mesmo assim ela continua bem? Nessa passagem a gente vai entender. Nesta ministração, Jesus nos explica o que acontece com essas pessoas. Para quem conhece, o trigo é muito semelhante ao joio. O trigo e o joio estão em toda parte. No campo, como Jesus explicou, no mundo. O trigo e o joio está no nosso trabalho, dentro da nossa família, dentro do ministério, dentro da igreja. Onde a gente for, pode ter joio, pode ter o trigo, porque está em toda parte essas sementes semeadas. O trigo é aquele que é alimento, que faz bem, que é valorizado. O trigo é a pessoa boa, os filhos do reino, aqui como Jesus fala no versículo 38. A boa semente são os filhos do reino. Então, os filhos do reino são os que praticam a bondade, que não desejam o mal ao seu próximo, que querem sempre estar falando de Jesus, levando uma boa palavra a uma pessoa, encorajando aquela pessoa a seguir em frente, né? Desejando o bem do próximo, dando a mão quando ele precisa. E os joios são os filhos do maligno. Aqui o próprio Jesus diz, os joios são os filhos do maligno. O joio em uma plantação, ele é prejudicial à saúde do ser humano. O joio carrega em si um fungo que é muito perigoso, causa intoxicação, é venenosa. O joio é venenoso para o ser humano. Então, o joio são as pessoas venenosas, que praticam a maldade, querem sempre estar puxando o tapete do próximo. Vocês devem conhecer pessoas assim, ou talvez um dia a gente já foi assim, porque a gente estava com o coração endurecido. O joio, ele é veneno. Onde ele passa, sempre ele deixa um rastinho de destruição. Fofoca, inveja, maledicência, né? Ira, sempre procurando brigas, contendas. Esse é o joio, e ele está em nosso meio. Quando sopra o vento na plantação, no campo, quando vem o vento do Espírito Santo de Deus, o sopro da vida, que é Deus que dá a cada um de nós, a plantação do trigo, ela é maleável. Quando sopra o vento, o trigo se dobra. O trigo tem coração amolecido. Ele se prostra diante do vento que sopra do Pai. Ele se prostra diante do vento do Espírito Santo. Ele se prostra em adoração ao Senhor.
ele se prostra, ele é humilde. O trigo, ele é maleável, ele se deixa dobrar pelo vento do Espírito Santo. O joio é endurecido, é rígido, pode soprar o vento do Espírito que o joio está em pé. Eu não me dobro, eu sou assim, vou permanecer assim. Jamais vou me dobrar para essas palavras escritas nesta palavra. Jamais vou deixar alguém me corrigir. Eu ouvir conselhos de alguém? Jamais. Eu sou maioral, eu não me dobro. Esse é o joio que Jesus cita nestas palavras. E vivem juntos, né? Continuando aqui. E quem lança o joio é o diabo, como a palavra de Deus disse aqui, versículo 39. O inimigo que semeou é o diabo. Então, se a gente algum dia está agindo como joio, nós somos aqui chamados por Jesus. Nós somos chamados porque a palavra é dele e é ele que está dizendo. Versículo 38. O joio são os filhos do maligno. Então, se nós praticamos todas as maldades, o veneno por onde passamos, Jesus mesmo chama os filhos do maligno. Devemos pedir a Ele que renove o nosso coração, coloque um coração novo. Abra sua Bíblia em Jeremias. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz em Jeremias, versículo 7. Jeremias 24, versículo 7. Se a gente pedir a Jesus, quando a gente se sente que está sendo joio, não podemos aceitar, pois nós estamos nos colocando como filhos do maligno. Estamos dando legalidade para o maligno agir na nossa vida. Quando a gente se coloca a fazer as vontades do maligno. 24, versículo 7. Dar-lhe-eis coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Aqui a palavra nos diz que ele vai nos dar um coração que vai conhecer a Deus. Se a gente pedir, se a gente dizer, Jesus, molda o meu coração, para que eu me volte inteiramente para o Senhor, para que a sua palavra, o seu vento consiga me dobrar, para que eu consiga me baixar a Ti, me prostrar diante de Ti e aceitar as suas palavras, que o meu coração não seja um coração endurecido. Eu não quero ter este coração endurecido. A gente tem que pedir isso ao Senhor. E Ele nos dará um coração que conhecerá e entenderá os seus mandamentos. Como eu disse, muitos mandamentos eu deixei de cumprir. Outro dia eu vou fazer uma ministração de fala sobre os mandamentos do Senhor. Quantos eu deixei de cumprir e eu carrego comigo essa dor até hoje, de não ter cumprido os mandamentos do Senhor, porque eu não me deixava dobrar diante dele, diante do vento da palavra. Até que eu pedi, Senhor, coloque em mim um coração maleável, né? Um coração puro, um coração que aceite a sua palavra. Abra sua Bíblia também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, onde Jesus nos fala que a gente, quando erra, e a gente se arrepende de todo o nosso coração e quer buscar a Deus de todo o nosso coração, Ele nos aceita. Muitas vezes nós vamos sofrer as consequências das nossas escolhas, porque é uma escolha. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Mas se nós buscamos em Jesus, se nós nos arrependemos verdadeiramente dos erros, o que Jesus nos diz aqui?
versículo 17, capítulo 5 de 2 Coríntios. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então eu busco a Jesus, peço perdão, digo, não aceito ser filho do maligno. Eu quero ser sua filha, Jesus, eu quero ser trigo. E ele diz que coisas novas se fizeram em nossa vida. Coisas novas se farão em nossa vida daqui por diante. Abra também Romanos, voltando um pouco sua Bíblia. Romanos capítulo 12. Volta um pouquinho. 12, no versículo 2. E não vos conformeis com este século, ou seja, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Peça a Jesus, me transforma, Jesus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A partir do momento que a gente não se conforma. Senhor, eu não me conformo em ser joio, eu não me conformo em ser uma pessoa que agrada ao maligno, eu não me conformo com as atitudes do mundo, com as atitudes que estão acontecendo aqui fora, eu não me conformo, Senhor. Eu peço renova, Senhor, a minha mente, para que eu leia a sua palavra, para que eu entenda a sua mensagem e para que eu possa cada vez mais melhorar para te agradar. Para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente buscá-lo, nós vamos experimentar. É isso que a palavra está dizendo. A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida é que a gente seja filho de Deus, que nós sejamos filhas de Deus. Então peça a Ele diariamente que renove a sua mente, que renove o seu coração, né? Para as coisas do reino. E a palavra continua, né? A erva cresceu, produziu o fruto e apareceu também o joio. Ou seja, no nosso meio, a gente cresce. Nós estamos numa terra boa que Jesus semeou, a gente cresce, mas no nosso meio também vão crescer o joio, né? Então, vindo os servos do dono, ou seja, os anjos vieram, porque os anjos, eles olham e eles já distinguem quem é o bom, quem é o mal. Jesus, o tempo todo, ele observa quem é o bom e quem é o mal. Jesus conhece cada um de nós. Ele sabe quem é filho dele e quem é filho do maligno. E eles perguntam, querem que a gente arranque do meio? Jesus fala, não, deixe-os crescer. Porque pode acontecer que quando queiram arrancar o joio do meio do trigo, arranque também o trigo. Vocês já perceberam aquelas pessoas que às vezes estão indo pelo caminho certo, estão no caminho, ninguém distingue que é uma pessoa maldosa, né? Todos acham que é uma pessoa do bem, que agrada ao Senhor, está em nosso meio. E de repente ela resolve se afastar, ela resolve mudar suas atitudes, ela está sendo arrancada. E ela luta e faz de tudo para levar as pessoas que estão no caminho do Senhor junto com ela, chamando para lugares que não agradam a Deus, para fazer coisas que não agradam ao Senhor. Porque o joio, quando ele está plantado, as raízes do joio se entrelaçam nas raízes do trigo. E muitas vezes, quando elas se afastam, se elas são arrancadas, elas levam o trigo junto. Então Deus permite, muitas vezes, que o joio fique no nosso meio. E acontece, não tem como. Em todo momento, como eu disse, em todos os lugares que nós estamos, está tudo misturado, né?
Está todo mundo junto, o joio e o trigo. O bem e o mal andam juntos. Mas Jesus disse, deixe até a colheita. O que isso nos mostra? Que Deus é paciente. Deus é tão bondoso que Ele tem paciência de esperar todos os seus filhos, os seus frutos estarem preparados para o reino dos céus. E Ele nos dá a chance, Ele dá a chance de quem é joio também mudar, pedir que tenha esse coração renovado, transformado. Então Deus não arranca assim de imediato, Ele fala, espera. Deus tem paciência, Ele dá um tempo longo nesta vida para que a gente se arrependa, busque a Ele, ande nos seus caminhos. Ele nos dá esse tempo de a gente aprender com quem é trigo, de a gente sair do estado que a gente está de joio e querer ser trigo. Deus é paciencioso, Ele aguarda, né? Ele não desiste de nós em nenhum momento. Então Ele diz, deixem aí, não arranquem, né? Continuando aqui. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai os enfeixes para ser queimado. Aqui a palavra é clara, nos dizendo qual será o destino do joio, qual é o destino da maldade. Ah, mas Deus é perdoador, Deus dá tempo, Ele te chama a todo momento. Através da palavra, mude, se arrependa enquanto é tempo. Todo instante Ele está pedindo para nós, está nos exortando ao arrependimento. Pois assim, versículo 40, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação do século. No fim dos tempos, Jesus é quem vai dizer, este é joio e este é trigo. Como eu já disse lá anteriormente, às vezes a gente se pergunta por que aquela pessoa faz tanta maldade e não acontece nada com ela. Porque não somos nós que decidimos. Não somos nós os responsáveis por dizer, esse aqui é joio, esse aqui é trigo. Porque estamos todos juntos. E como todos nós sabemos, a gente pode muito bem usar uma máscara. Eu muitas vezes usei a máscara da bondade. E se a gente não vigiar, quando a gente vê, a gente está usando esta máscara. Bondosa por frente, mas um coração maldoso, com pensamentos maldosos. Então não somos eu e você, minha irmã, que vamos julgar esse é joio e esse é trigo. O único que conhece o seu campo é Jesus Cristo, é Deus Pai Todo-Poderoso. Não cabe a nós julgar, né? Vocês viram que os anjos queriam arrancar o joio. Jesus disse, espera. No tempo da colheita, vocês vão separar quem é joio e quem é trigo. Então, Jesus é quem vai dizer, este é joio, este é trigo. Não cabe a mim e a você, não cabe a nós. E muitos de nós, às vezes, queremos julgar as pessoas, dizendo, essa não merece salvação. Essa pessoa aprontou tanto que não, mas nós não conhecemos o seu íntimo. Nós não conhecemos o seu coração. O que nós vemos é a aparência. Deus não vê a aparência. Deus vê o coração. Deus sonda o nosso interior. Assim será na consumação do século. Então, o que é joio, Jesus fala claramente, irá ser queimado no fogo. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, ajuntarão do seu reino todos os escândalos. Escândalos é o pecado. E os que praticam a iniquidade, aquilo que não é bom diante dos olhos do Pai.
aquilo que é venenoso, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que triste será quando isso acontecer. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Aqui Jesus nos dizendo, os justos que Ele conhece e Ele sabe quem são, resplandecerão, brilharão para sempre como o sol e no reino do seu Pai. Aqui Ele nos dizendo, o reino de Deus, o céu. Eu já vi muitas pessoas dizerem que não existe céu e inferno, que o céu e o inferno é aqui mesmo. Não deixe, meu irmão, minha irmã, seu coração estar endurecido para pensar desta maneira, de não querer mudar, não querer se arrepender enquanto é tempo. Vocês verem claramente, leia na sua Bíblia, por favor, claramente que aqui Jesus está dizendo, para os que praticam a iniquidade, queimarão no fogo. É o inferno que Jesus está falando. E para os justos, estarão no reino do Pai, no céu, na eternidade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A palavra de Deus está nos dizendo a todo momento, vigiai, buscai a Deus enquanto pode, né? Não sejam joio, sejam trigo, não sejam aquelas pessoas maldosas. Se você já errou, peça perdão. Há tempo de pedir perdão, se arrepender, pedir a Deus um coração novo, um entendimento novo, uma mente renovada, de acreditar na sua palavra. Somente o que Ele diz são palavras de vida eterna. E se a gente procurar, buscar agradá-lo, nós iremos para o reino de Deus. É isso que a palavra está nos dizendo. Que nós possamos entender que todos nós podemos errar. Nós estamos em um mundo onde o inimigo lança muitas maldades, mas que nós somos chamados ao arrependimento, a ser pessoas boas, e Jesus transforma a nossa vida, o nosso coração, e eu creio que Ele pode transformar o joio em trigo. Ele é poderoso e Ele transformará. A partir do momento que a gente pedir, que a gente reconhecer os nossos erros, se arrepender verdadeiramente, nós seremos os filhos do reino. Que você, minha irmã, possa meditar sobre essa palavra hoje na sua casa e que nós possamos entender que nós não somos nós que iremos julgar ao próximo, somente Deus no dia do julgamento, mas que nós possamos mostrar às pessoas que nós somos trigo, que nós somos sementes de Deus, que nós somos filhos do reino. Que essa palavra tenha tocado seu coração e você possa compartilhar ela com alguém e demonstrar o amor de Deus através da sua vida. Em nome de Jesus. Tenha um bom dia, uma boa semana, na graça, no amor, na misericórdia de Deus. Amém.